Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Então, muito bem, estamos gravando. Nós estamos aqui hoje, no nosso penúltimo encontro, conversando um pouquinho sobre terapia do passe, né? Aqui pelo Irmão Samaritano, que fica na sua CAP, Rio de Janeiro. E hoje nós estamos fazendo esse nosso penúltimo encontro e vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos chakras, né? Do centro de força. Que ideia é essa que nós possamos ter, que temos, né? Que conceitos são esses? E o que contribui para o nosso entendimento para a prática, né? Enquanto aprendiz, né? Da terapia do passe. Eu queria que a gente se lembrasse no final, antes de terminar, que a gente vai fazer uma visualização também, um breve exercício com um dos chakras, né? Mas, assim, principalmente, já lembrando agora, mas no final a gente reforçar a lembrança, que hoje, né, faz 3 anos, não é isso, Fátima, que a nossa irmã Nilva retornou à pátria espiritual. E nós sabemos que ela continua a zelar por nós todos, né? E certamente continua aqui junto com a gente também, a nos inspirar, a fortalecer a todos nós, para que o trabalho que ela, a semente que ela plantou, né, possa continuar a prosperar, e principalmente prosperar nos nossos corações, nos nossos princípios e valores. Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa assim, antes de abrir? Sucintamente, assim, Aline, o que vem para você a ideia de centro de força, de chakra? O, qual o entendimento? Bem curtinho, uma frase curta assim, significa o que para você? Centros de energia, Centro de energia, ok. distribuído em várias partes do corpo. A Aline tem uma facilidade de ser objetiva. Ela, pão, queijo, queijo. Muito bom, Aline. Edione. Eu já sou o oposto da Aline. Ah, é? Você, Assim, você é parente dela, não? é, não, eu sou muito ouvinte, sabe? Eu gosto muito Ah, de ouvir, eu aprendo muito observando e ouvindo. Só que, assim, eu não gosto de falar. Assim, quando tem que falar, assim, falar com todo mundo, eu não gosto de falar, não. Então, eu só gosto de ficar mais quieta, assim. Sobre os Agora, também é isso, né? Uma fonte de energia, né? A impulsação de mãos, é isso. A imposição de mãos. é isso aí. Beleza. Chile? Eu acho que assim, é o alinhamento, né, de um todo. A gente tem que estar alinhado para poder estar bem, para poder ser o máximo de transparência possível. Como é que isso se dá, né? Ok. Fernanda, uma frasinha sobre o centro de força, os chakras. Fátima, enquanto a Fernanda está degustando ali, vai. Já está comendo? Bom, os chakras. Uma frase, Fátima. Ah, tá. Eu sou que nem a Edione, então, né? Começa a falar.
Energia, pronto. Ah, conseguiu ser mais objetivo que a Aline, passou na frente, é. Fernando, É, chakra para mim é equilíbrio. equilíbrio, interessante, né? Vamos pegar lá, então. Então, vamos começar a ver esse pensamento aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Estão conseguindo ver, então, o slide? Tá bem pequeno. Tá, Tá bem então eu pequeno. vou ampliar aqui. Vê se melhora agora. Melhorou? Não, Não dá para ler. Aí, de repente, pode ser um celular, Chile. Dá uma ampliada aí. eu tô Dá no- para ver, sim. É que está no celular, né? Isso. eu ampliei aqui. Tá, então vou pedir a Aline. Aline, pode ler o texto para a gente? Vai devagarzinho. Posso? Só a câmera aqui para poder aproximar, para poder enxergar, tá? Centros de força ou rodas são acumuladores e distribuidores de força espiritual, situados no corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para outros, dos envoltórios exteriores do espírito encarnado. Então, aí, a Aline já, nessa leitura introdutória, já pegou algumas falas que vocês disseram, né? Energia, né? Está acrescentando aqui a questão do envoltório, do espírito encarnado, etc. Pode continuar, Aline, por favor. No homem comum, o centro de força se apresenta como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Porém, no homem espiritual, é quase sempre um vórtice luminoso, fulgente. E refulgente. E aí, a gente vai relendo, vai vendo assim, não, no homem comum, o que ele talvez queira dizer aqui? O homem comum é aquele que talvez não esteja tão voltado ainda para o crescimento de renovação, alguma coisa nesse aspecto. Já no homem espiritual, e coloca como espiritual, talvez aquele voltado para os valores espirituais, não só voltado, mas desenvolvendo esses valores, esse vórtice tem um aspecto refulgente, luminoso, né? É o que eu estou conseguindo entender do que ele está falando, dessa diferença do homem comum e do homem espiritual. Mas depois, quando a gente abrir, a gente pode ampliar mais o nosso entendimento a respeito. Continua, por favor, Aline. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o centro de força, maior capacidade de energia ele comporta e, portanto, maiores possibilidades oferece em relação ao emprego dessa mesma energia. É importante o que ele está falando, né? Ele está falando assim, né? Quanto mais ativo e desenvolvido, como é que a gente vai desenvolver, né? Não só no sentido de aprimorar nossos valores, nossa mudança interior, como a prática mesmo, né? Aí vamos voltar aqui no caso, exemplificar uma das possibilidades, que é a prática do passe, né? E aí essa capacidade vai se ampliando à medida que a gente vai se envolvendo e vai se desenvolvendo. Continue, por favor. E como as faculdades psíquicas são afetadas e estão em grande parte subordinadas ao funcionamento do centro de força, compreende-se, peraí que mexeu aqui, que o maior desenvolvimento de um deles acarreta o desenvolvimento da faculdade psíquica correspondente e vice-versa. Olha só que interessante, né? Então, ele faz a correlação aqui, desenvolvimento dessas
desse centro de força com a capacidade psíquica também, psíquica, né? Como as faculdades psíquicas são afetadas, estão em grande parte subordinadas ao funcionamento do centro de força, que a gente vai ver o detalhamento mais à frente. E aí, aqui embaixo, então, ele tem um complemento desse comentário, né, desse autor aqui muito referendado, né, no movimento espírita, que foi Edgar Armond, né, Passes e Radiações. Então, por favor, Aline, lê essa observação aqui em pretinho, negrito. No perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Nos círculos de ação em que demoramos, recursos estes adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da atividade anímica, assim que, segundo a atividade funcional dos órgãos relacionados à fisiologia terrena, nele identificamos o centro de força. Analisando a fisiologia do perispírito, classificamos os seus centros de força, é porque está muito pequeno. Classificamos seus centros de força, não estou conseguindo ler o restante. Aproveitando Peraí. a lembrança. Aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Então, aqui, como a gente já viu né, alguma coisinha sobre o perispírito, né, lá atrás, né, ele está falando aqui e que todo esse processo e recursos são adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios de força e recapitulação. Né? Então, assim, é algo que vai ser desenvolvido gradativamente. Então, vamos para uma ilustração. Aí nós vemos aqui, depois a gente vai pegar uma figura maior, quais são esses centros de forças, que aí, fazendo uma observação assim, na fundamentação da doutrina espírita, né, nos livros básicos da doutrina espírita, né, segundo o que consta, a gente não encontra esse conceito de centro de força, né, tão claramente falado como está sendo colocado aqui. E vem mais no contexto da literatura espírita, principalmente a partir do André Luiz, né, pela psicografia do Chico Xavier. Então, se usa lá a denominação de centro de força, entre aspas, entre parênteses, coloca chakras, né? Então, aqui são os chakras, né? Que às vezes varia também de classificação, tem alguma variação de um autor ou outro, né? Mas os principais, ou os mais conhecidos, são esses aqui: o genésico, o gástrico, o esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. E aqui a gente vai ver as funções de cada um, para depois a gente abrir para a gente conversar um pouquinho mais à frente. Lembrando, mais uma vez, que de autor para autor tem alguma diferençazinha de denominação aqui dos próprios 7 chakras, né, que normalmente se destacam. Né? Então, aqui nós estamos vendo, né, colocando como centro de força, ou chakras, né? E aí nós vamos ver os nomes, olha, de cima para baixo, né? Coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. E aqui ele vai aparecer com as funções agora, especificando cada um, qual é a função de cada um. Essa imagem está mais completa, né? Mostrando aqui, né, a ideia do coronário, que está aqui em cima, do cerebral ou frontal, né? Alguns chamam frontal, essa concepção aqui entre o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico. Em outras demonstrações, a gente vai ver pequenas variações dos nomes. Aqui continua praticamente com a mesma denominação.
E aqui nós temos o quê? Localizações e funções, que a gente não vai aprofundar sobre as funções da glândula, que é mais uma citação para a gente ter uma noção introdutória. Mas isso no próprio livro de Jacob Mello, depois ele vai detalhar também mais lá a respeito. E o livro do Jacob Mello, pelo menos uma que eu consegui baixar, mas não veio o livro todo, está em PDF, depois eu posso compartilhar com quem desejar. Tem uma parte só do livro, não está totalmente o livro ali. Se alguém tiver em PDF completo, mas é um livrão, né? A Fátima já mostrou aí também para a gente. Coronário. Aí eu vou pedir a Chile que leia. Chile, tu consegue ler coronário? Tem que ligar o microfone. Desculpa. Tem que aumentar aqui. Peraí, só um Deixa eu minuto. ampliar para você, vai. Eu Vê estou se ampliando. melhorou. Consegue? Consigo. Coronário. Centro de força, localização e funções. Coronário, sede do comando de todos os demais, glândula pineal, sede da alma, mediunidade santificada. Aqui é o seguinte, quando ele é sede do comando de todos os demais centros de força. Então, quando a gente está dando passe, né, como lá o Divaldo, né, naquela demonstração que a gente mostrou, ele fala, né, sobre aquelas posições de dar o passe, às vezes você é incluído em alguma parte do corpo, mas, na dúvida, vai pelo coronário, né, que fica na parte de cima da cabeça, é que o se irradia plenamente. E a glândula pineal, eu lembro de uma expressão que a gente usava no trabalho de teatro que a gente fez sobre o alcoolismo, cunhado, né, do Jorge André e dos livros espíritas, né, Paulo glândula pineal, a sede da alma, que é investigada mais recentemente pela medicina como algo assim extremamente enriquecedor e que a ciência cada vez mais avança pesquisando a grandiosidade da importância da glândula pineal, que lá em André Luiz, né, Jorge Andréia, principalmente nas obras mediúnicas, o médico Chico Xavier, se colocava já o destaque dela. Aí nós vamos aqui, Centro de Força Cerebral. Vê para mim, por favor, Chico. Governo do córtex, Córtex. córtex encefálico e da atividade Sensorial. Laríngeo, controlador da respiração e formação. Cardíaco, controle da emotividade superior e elaboração dos sentimentos. Esplênico, correspondência com o baço vinculado ao sistema hemático. Gástrico, altura do plexo solar, fenômenos da digestão e absorção de alimentos. Genésico, relacionado com a modelagem de novas formas. Ok, eu já vou abrir para a gente comentar, tá? Para depois cada um dar a sua contribuição. Aí, de novo, é uma outra arte mostrando, né, praticamente os mesmos, com alguma variação também de nome, né? E aqui é muito interessante isso aqui, que aí já vem uma expressão de sentimento, assim, o que se mostra de fato, né, para cada chakra, né? Então a gente vê aqui, coronário, eu entendo, chakra frontal, eu vejo, chakra laríngeo, eu falo, chakra cardíaco, eu amo, chakra plexo solar, ou manipura, né? Eu faço, chakra umbilical, eu sinto, chakra básico, eu sou. Isso, cada escola também vai falar alguma coisa em relação a esse chakra. Então, a gente está traduzindo aqui o que isso pode ser expressado em termos de aprendizagem também e de sentimento. E aqui isso é muito importante, olha só, esse destaque.
Os Vedas, 5.000 anos antes do Cristo, contém os mais antigos registros sobre os chakras. E é importante, né, mais uma vez, assim, a gente estar atento, que o Espiritismo, né, com toda a grandiosidade que ele nos traz, né, de fundamentação, baseado no Evangelho do Cristo, mas ele não inventa o conceito, né, o conceito, a ideia do que é, por exemplo, né, mas ele dá dimensão do que já existe com a denominação mais atualizada. Foi o caso principalmente das obras complementares da doutrina espírita. Então, o chakra sempre foi, quando ele diz aqui dos Vedas, 5.000 anos antes de Cristo, já tinha os mais antigos registros sobre os chakras, diz que se tem notícia. Quando foram escritos, o yoga já sistematizava o conhecimento e o trabalho energético dos chakras. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro ou plexo. E aqui tem os nomes, né? Aí a expressão, né, que vem depois nesse vídeo que a gente vai mostrar, do exercício, que vem mais da cultura da Índia, né? Vai falar o quê? O Mulandhara, que é a parte que vem do nosso contato, né, com a natureza, com a terra mesmo, daquilo básico, né? Eu não sei dizer a expressão, tá? Sanchantana, Sajtana, quem souber aí, Manipura, né? O plexo solar, Anahata, aqui o cardíaco, Vishuddha, o laríngeo, Agna, aqui o frontal, e Samashara, que seria o coronário. Então, assim, isso é a noção básica do que se tem a respeito dos chakras. E a gente pode questionar o quê? Nós podemos questionar assim: a ciência, o que a ciência consegue comprovar a respeito disso? Porque, por exemplo, assim como nós acreditamos no corpo espiritual, a gente pode chamar da ciência mais cartesiana, mais materialista, não aceita nesse negócio de perispírito, isso é invenção do espiritismo e tal, o corpo espiritual, né? Só que aí, naquele exercício que a gente faz, como é que a gente contra-argumenta, como é que a gente pode dizer que existe e que não existe? A ciência tem mecanismos da ciência não oficial que vão tentando demonstrar que isso existe, assim como a questão dos chakras, que há 5.000 anos, né, se defendia que isso existe. Então, o que se espera? E aí, que alguns caminhos da ciência vai buscando isso, de repente ter alguma instrumentação que vá demonstrar de fato que os chakras existem. Eles têm sentido, mas só que a ciência oficial ela olha assim isso com descrença. E nós temos também, né, quando se vai no consultório, principalmente médicos homeopatas e tal, usa lá aquele pêndulo, né, para saber como é que está seu chakra, como é que está alinhado, como é que não está. E aí, em cima disso, também vai prescrever ou não a medicação em relação a cada necessidade. Também isso é mais um instrumento de elaboração que tem. Mas o que consta aí, talvez vocês possam ter informações diferentes. A ciência oficial que eu digo, é a ciência mais materialista mesmo, né? Que não consideram, até a homeopatia, recentemente, tinha movimento aí para tentar se descredibilizar a homeopatia. E de pessoas que são PhDs aí, reconhecidos internacionalmente, né, na área da medicina, e questionando isso, ainda mais nesse universo, que ainda é um pouco mais distante. Só para a gente ter esse entendimento que existem essas contestações, mas a doutrina espírita nos traz esse conhecimento, mostrando da validade, da necessidade que existe e que faz parte, como alguns falaram aí, da necessidade da gente estar se alinhando, estar equilibrando e ter o conhecimento desse recurso na nossa prática, né? Então, falei muito, agora eu abro geral para quem quiser fazer as correções, contestações e contribuições. Eu gostaria de falar. Vamos lá.
eu achei fundamental, né, isso. É um estudo muito interessante, porque cada chakra está ligado a uma glândula muito específica do corpo, e através dessa glândula, se ela tiver muito ativa ou não, que chamam de hiperativa ou hipoativa, né, ou se não estiver funcionando adequadamente, estiver lenta, ela vai gerar problemas de saúde, né? Então, assim, se a gente tem o benefício do passe para poder, nessa troca de energia, fazer com que esse vórtice que eles falam, né, esse chakra, funcione da forma adequada e melhore, assim, a saúde da pessoa, é maravilhoso. E sabendo localizar bem as mãos, né, então, em determinado ponto, chakra específico, a gente traz benefício na saúde da pessoa. Então, é um estudo muito bom. É isso. Está aberta a roda aí para as contribuições, gente. O assunto é diverso, a gente está sempre buscando aprender, se familiarizar, né? Numa experiência recente, né, que nós tivemos com um médico indiano, Jad Shah, é um médico homeopata, né? Mais de 40 anos ele já atua na medicina e também na área de constelação, né? Foi que a gente conheceu através do curso lá. Então, a gente passou um período, os encontros eram 7 horas da manhã, sexta-feira. Então, lá da Índia, ele falava com um monte de gente, né? Várias partes do Brasil, tal, tal. E aí o vídeo que a gente vai mostrar é uma das contribuições que ele vai trazer nisso, né? Então, aí você vê, né? Referências importantes, colocando os conhecimentos. Mas, de qualquer forma, também, o outro lado, de uma visão mais materialista, vai ter as contestações. Mas tem a dimensão prática enorme pelo planeta todo, mostrando a variedade disso. E a Aline, eu acho que ela captou muito bem nesse pensamento em relação à necessidade de ter esse entendimento, né, para a prática, né? Quem gostaria de contribuir aí? Concordo com o que ele disse, né? O alinhamento é muito importante, né, Bira? Sem antes a gente saber que existia, né, todo esse chakra, né, coronariano, que até então a gente não tinha acesso a essas informações, né? É igual a depressão, o estresse, a TPM. Até uns anos atrás a gente não sabia qual o significado. Hoje a gente tem mais entendimento, temos a via, né, internet para poder nos informar também melhor, e conversa com um, conversa com o outro. O alinhamento é muito importante, eu acho, né? É importante demais essa força que vem, que a gente pega. Até mesmo eu tenho o hábito de manhã, e tem me feito muito bem. De manhã, quando eu acordo, eu olho para o céu, estando nublado ou não nublado, sol, eu vou lá, agradeço, peço aquela energia do universo, do sol, da lua, seja lá o momento que eu esteja precisada, né, dessa energia. Então, eu me conecto muito com isso. E na hora do passe, realmente, foi o que a Aline falou, você tem que saber aonde você vai passar aquela tua energia, né? Porque, no caso, o passista, ele tem que saber o que está acontecendo ali no paciente, como o Divaldo fala, né? Que eu assisti até o vídeo dele hoje de tarde. Então, ele precisa saber se é na parte coronariana, né? Se é no frontal, enfim. E a pessoa está alinhada mesmo com os chakras, né? Não precisa ser todos, né? Mas alguns, para poder a gente se conectar, né? Ser mais transparente. O que a gente pode ver, eu gostaria da contribuição da Fernanda e da Fátima, o que é esse alinhamento, além do que vocês quiserem contribuir em relação ao que foi falado, para ficar mais claro aí. A gente vai mostrar de novo um pedacinho do Divaldo, que esse vídeo também tem mais de 50 anos, né? Mas parece que continua atual, né? Ele fala em outros momentos,
mas a gente sempre tem que fazer aquela depuração, né, de crítica, né? Está atual, está valendo, né? Está contribuindo. A Fernanda levantou a mão, então. Assim, só para também contribuir um pouquinho e também lançar algumas dúvidas, perguntas, que a gente sempre tem dúvidas e sempre tem perguntas. A Shirley falou que o médium passista, tem que saber onde ele vai atuar. Mas aí eu pergunto, será que tem que saber mesmo? Será que a gente sempre sabe o que aquele paciente que está ali, né, na nossa frente está sentindo? Aí, nesse caso, como é que a gente faz? Você não sabe qual é a dor, aonde é que está localizado o desequilíbrio dele, vamos dizer assim, qual é o chakra que está desarmonizado. Aí, como é que você faz? Então, assim, uma questão que o Divaldo vai fazer, né, e aí, lembrando o conceito que a gente vem conversando, né? O que é o passe magnético, que é somente do indivíduo, o que é o passe misto, o que é o passe espiritual, o passe espírita. E aí, a diferença é o quê? O que é a mediunidade com Jesus? Se a gente for falar o que é a mediunidade com Jesus, a gente está no contexto onde a espiritualidade está ali no comando, nós somos instrumentos, mas instrumentos críticos em que sentido? Nós estamos à mercê, né? Mas estamos na condição de ser um bom instrumento. E aí é aquilo assim, até mesmo falando da gente, de repente a gente está com uma dorzinha aqui, determinada parte do organismo, mas o problema não é ali, o problema é em outra parte do organismo, e ali é simplesmente um sintoma, né? E aí, no contexto espírita, por isso que tem a prece, por isso que a gente pede a proteção, e naquele momento que o médium está como instrumento da espiritualidade, ele vai ser guiado para a situação em que mais se faz necessária. Às vezes você está dando um passo, de repente você se dirige mais para o cardíaco ou frontal, etc. Por quê? Né? Sem saber. E até é interessante também em alguns aspectos, né? Que não saber também às vezes ajuda, né? Às vezes a gente saber demais atrapalha o espírito. Não tem aquela questão da música? Assim, o cara que já vem com aquela natureza de melodia e tal, ó, já me recomendaram para mim não estudar música, senão eu vou fechar a minha intuição. Quer dizer, é um caminho também nesse aspecto aí. Mas só para ter esse entendimento que no contexto espírita, a mediunidade com Jesus, nós estamos nessa abertura. Porque muitas vezes a gente não vai saber qual é o problema. E na dúvida é o que o Divaldo vai falar, coronariano, que ali se faz naturalmente para o corpo. Mas a Fátima levantou a mão, então vamos ouvir a Fátima agora, por favor. Vera, eu discordo de você nessa última colocação. Tem um autor de um livro, até músico mesmo, é um livro sobre criatividade, e ele diz assim, que é importante dominar a técnica para livrar-se dela. Nakimanovich, o nome dele. Então, se eu aprendo uma técnica, seja do que for, o aprendizado dessa técnica vai me libertar para que eu não precise mais me preocupar com ela, porque ela já está inserida em mim. Então, eu me liberto e vou dar vazão à minha intuição. Em relação ao que a Shirley falou, existe o passe, que é um passe mais simples, que você pode fazer energizando os chakras de uma maneira geral, e existe aquele passe que é mais colocado para o trabalho, que antigamente a gente chamava de trabalho de cura, que hoje é tratamento, né? Falam de tratamento, porque a gente não pode prometer uma cura. Mas aí você já está fazendo movimentações específicas. E, Fernanda, tem determinadas casas que as casas elas fazem um trabalho no sentido de, ela pergunta o que você veio buscar ajuda, em que sentido?
Aí eu disse, não, eu vim porque eu estou com problema na lombar. E aí ela até direciona para um médium cujo o espírito que está lá ajudando e tem essa especialidade. Isso depende muito da casa. E aí você vai saber para trabalhar naquela. Depende muito do trabalho, depende do comportamento da casa. Então, tudo isso claro, se você não conhece, né? Se você não conhece, você que já está preparada, que já tem toda uma preparação da técnica, preparação do conhecimento, preparação dos seus hábitos morais e em equilíbrio, todo um contexto de preparações, você com certeza será guiada por um espírito bom, o teu guia protetor, o médico que está te auxiliando, enfim. Então, é tudo... Chile queria falar alguma coisa. Só um instantinho, Chile. A questão é o seguinte, de forma nenhuma se nega a questão do conhecimento e da técnica, né? O que a gente está colocando, senão a gente nem estaria estudando aqui, porque aqui está, né, revendo aqui os conceitos e tal. Tem uma experiência recente, muito recente, né, de uma médium, muito trabalhadora de uma grande instituição, né, em que os amigos, né, que coordenam o trabalho mediúnico estavam falando o seguinte, olha, você é muito mental. E você sendo muito mental, muito racional, você tem dificuldade de impedir as intuições. Então, assim, lógico que a técnica ela vai nos ajudar, e é isso que você falou, Fátima, né? Cada caso, não, as pessoas já sabem que direcionamento, se você for no MAP, né? A gente já passou por lá várias vezes, tem uma postura, como é que faz, tal, tem aquela dinâmica ali, né? Dinâmica específica, com alguns postulados, né? Espírito, espiritualista, assim também o Leon Denis, etc., e outras, né? Casas também, como a nossa casa também. Então, a técnica ela é fundamental, o conhecimento é fundamental. Só que, num contexto que nós estamos, né, muitas vezes, essa preocupação do que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que ele precisa, elas podem nos inibir e nos impedir de a gente abrir para a espiritualidade, desse caso que essa pessoa me traz, né? Até uma cliente, né? Em que ela me traz e assim, não, então disseram que eu sou muito mental, que eu fecho para a intuição, e depois a gente vai trabalhando, assim, porque a nossa insegurança nos traz aquilo. Agora, se nós fizemos a nossa parte, aí a pessoa se coloca ali, aí nós vamos fazer o quê? Naquele momento, nos entregar, lógico que eu tenho conhecimento, na inspiração dos nossos amigos espirituais, que vão saber nos conduzir para aquela situação que nem o cliente sabe que de fato é o paciente, né? O acolhido ali, né? Que às vezes ele pode estar reclamando, como eu disse, tá, eu estou com um problema aqui, uma dor na coluna, mas aquilo pode ser reflexo em outro aspecto, e às vezes vai se dar aquele auxílio também. Por isso, assim, que em determinado aspecto, de volta fala assim, na dúvida, olha só, o coronário que vai favorecer. Então, é um assunto que não se fecha, mas o conhecimento, né, conforme a Fátima falou, a técnica, ela vai nos ajudar. Mas você fez a expressão, Fátima, que ela é bem rica, de muita reflexão. Por exemplo, assim, a gente vai precisar da técnica até o momento que a gente não precisa mais da técnica. Aí eu lembro uma fala sobre a disciplina, né, do Immanuel Kant, um filósofo, né, que ele vai falar assim, mas não, algumas pessoas questionam assim, não, disciplina, como assim? Disciplina cheira meio que autoritarismo. Não, mas Emmanuel também vai falar alguma coisa na disciplina assim, mas a disciplina é tão necessária para que a gente tenha liberdade. Porque se nós somos indisciplinados na lei da vida, nós não sabemos escolher. Então, a disciplina tem uma linguagem, né, uma fundamentação bem rica no sentido que a gente possa entender da sua amplitude. Mas vamos lá para a Shirley, então. Shirley, por favor, abre aí, faça a sua... Sim, você acabou falando o que eu queria falar. Eu já fui, né, em passe, que era para uma coisa, né, mas acabou sendo irradiado para outra localidade do corpo. Eu tinha que tratar primeiro, né, o coração, vamos colocar assim,
para a lombar ficar alinhada, entendeu? Para as coisas ficarem bem. Então, porque muitas questões são psicossomáticas, uma coisa vai interferindo na outra. Isso, né? exatamente. isso, e a dor, quando a gente sente dor, alguma coisa, não é só a lombar que está doendo, é alguma coisa que está desencadeando essa dor, né? Você sentir essa dor, não é verdade? Verdade. No Tupiara, por exemplo, você não fala nada, né? Deixa ao critério do cirurgião lá. Aí, quer dizer, aí você que está ali, né, recebendo o passe, aí você fica assim, mas é o coração, não é aqui, tipo assim, ou vice-versa. Mas aí, no caso, como o Bira falou, e a Fátima também, os passistas não estão sozinhos. Nunca no contexto espírita, por isso a importância, mediunidade com Jesus. Isso, Mediunidade, ela está em qualquer área, em qualquer setor, independente da religião, independente da crença. É humano. Mas a mediunidade com Jesus, aí muda totalmente de figura. Então, eles sabem o que estão fazendo, a gente não está sabendo nada. A Né? gente está nesse trabalho de ser um instrumento útil, por isso a importância do estudo, sempre o estudo, né? A nossa proposta de renovação, para que a gente possa ser um instrumento apropriado com os espíritos. A Fernanda, acho que levantou a mão também. Então, diante de tudo que eu estou ouvindo, que vocês estão explanando, tanto conhecimento, tanta reflexão super interessante, bom para a gente, eu penso que quando você não souber o que fazer, faz uma prece, usa o amor. Eu acho que o essencial é o amor, é a intenção que você coloca ali na frente daquela pessoa que está necessitada. Então, quando você coloca a tua intenção de levar amor, de levar equilíbrio, harmonia, está tudo certo, né? Você não vai saber onde colocar a mão, mas você está numa intenção de amor, de ajudar. Eu acho que vale por aí. Isso aí é a mediunidade com Jesus. Né? Falar nisso, a gente botou no nosso canal já há algum tempo, e aí é interessante porque a gente vai escutar um psiquiatra espírita, um psiquiatra que tem mais de 50 anos de atuação, que é o Roberto Lúcio, né? Lá de Minas Gerais, né? E ele está lá, mediunidade com Jesus, vale a pena, é 1 hora e pouco, então assiste um pouquinho, depois assiste, porque ele vai fazendo o quê? Ele vai ligando a ciência com a doutrina espírita. Então ele não nega a ciência, ele é um médico psiquiatra, mas espírita, super fundamentado, e ele vai fazendo esses links. Né? Qual o nome? Roberto Lúcio. Depois eu passo, ou se não procura, acho que é melhor vocês procurarem lá, porque vocês vão ver os outros conteúdos do canal. Procura lá, Mediunidade com Jesus, Roberto Lúcio. E aí ele traz, nossa, ele é muito amoroso, é uma pessoa assim que tem um envolvimento com a doutrina, com a ciência, né? Muito rico. Mas, Johnny, quer falar alguma coisa? Então, eu gostei muito eu ouvi muita coisa, né? Eu gostei muito que a Fernanda falou mesmo, que é isso, você está ali na caridade, está sendo auxiliado pelos os irmãos de luz, e você está fazendo com amor. Então, assim, é a sua caridade com Jesus. Está dando passo. Então, assim, nesse momento, mesmo que seja uma dor de cabeça, uma dor nas costas, ali, eu acho que nesse momento você já está tratando tudo a sua essência, está tratando tudo o seu corpo, está cuidando já de tudo. E a bondade de quem está ali, tanto recebendo como também se doando ali. Perfeito. Então, vamos rever um pedacinho do Divaldo, para a gente mostrar depois um pedacinho do vídeo dos mantras, né? Que tem um mantra, né? Porque aí sim a gente acabou não falando muito de como é que se dá esse alinhamento. Eu não sei se a Fátima ou a Fernanda ou alguém mais quer dar uma contribuição bem sucinta. Como é que se faz esse alinhamento dos chakras? Você equilibra os chakras através do fluido, né? Conforme você coloca a mão e vai mentalizando os chakras, né? E você já sabe onde estão os chakras, porque nós já estudamos, né, sobre isso. Quando você se propõe ao passe, por isso o estudo é tão importante. A gente sempre fala do quanto é importante estudar, ter conhecimento,
você já vai na localização exata dos chakras, harmonizando e reequilibrando tudo que está desequilibrado. Então, eu acho que é através das mãos e do fluido que você está jogando ali, você reequilibra um chakra que não está equilibrado. Por aí. Fátima, alguma contribuição? Aí é preciso ter um conhecimento além, porque essa questão do equilíbrio, tem técnicas para isso. E tem também exercícios, meditações, exercícios respiratórios, para manter o equilíbrio. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, Mãos de Luz. Esse livro aqui é muito interessante, porque ele foi escrito por uma cientista. Você desligou o microfone, Fátima. Repete de novo. É o livro que esbarrou. Aham. Ela é uma cientista, era uma pesquisadora da NASA, e tem todo um trabalho de cura, de tratamento, de equilíbrio dos campos, dos corpos, porque são vários corpos, né? Corpo mental, emocional. Essa questão dos chakras, ela é muito extensa, né? Tem muito assunto. E você vai equilibrando. Tem técnicas específicas, tem movimentação de mão específica, exercícios respiratórios específicos dentro do yoga. Então, eu acho que valeria a pena buscar e pesquisar a respeito. A gente já está caminhando aqui para 9h30. Shira, a gente volta em você daqui a pouquinho. Mas o que eu vou mostrar é também um dos recursos que dá para fazer alinhamento assim, da gente cuidar da gente. Porque ficou assim, como é que a gente vai alinhar o do outro? Não, primeiro, o que a gente faz com o nosso próprio chakra? Como é que a gente se alinha? Como é que a gente pode favorecer? Eu acho que vai nessa posição que a Fátima está colocando aí. Mas vamos ver rever, né, já que a gente já viu lá anteriormente, esse pedacinho do que Divaldo nos traz a respeito do passe. Se o paciente tem um problema que não nos revelou, nem devemos ter a leviandade de invadir a privacidade das pessoas que nos procuram para nos inteirarmos dos seus problemas. É necessário respeitar muito a vida íntima das pessoas que nos buscam, para não nos tornarmos detentores de segredos e depois, consciente ou inconscientemente, fazermos chantagem. O problema de cada um merece todo respeito e é de sua propriedade. Se a pessoa espontaneamente nos diz, peçamos para não entrar em detalhes constrangedores, porque no momento do impacto a pessoa abre a alma e depois arrepende-se. Fica constrangido e afasta-se. Ou muitas vezes nós, diante do problema de outrem, o nosso emocional não capta bem, porque cada um vê, ouve, sente conforme a sua capacidade. E nós podemos interpretar errado, gerando situações embaraçosas. É indispensável respeitar muito o nosso próximo. É uma questão que caracteriza a atitude do espírita e o conteúdo do espiritismo. Mas nós supomos que a pessoa veio pedir um passe porque tem um problema qualquer. Pouco nos importa qual seja o seu problema. Como o chakra coronário é o centro da vida divina, é o fulcro por onde entram as energias para nos vitalizar o organismo, nós iremos concentrar a nossa atividade nesse chakra, que está na parte superior do crânio. Ele próprio está situado na cela púrsica, na base do cérebro, onde está a glândula pineal, o epífise. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo número 2, estuda em profundidade a função psíquica e mediúnica da glândula epífise ou pineal. Então, nós pressupomos que a pessoa ali está com um desequilíbrio de qualquer natureza. A nossa primeira atitude é eliminar o fator perturbante. Diríamos que nós vamos retirar as energias perturbadoras através de movimentos rítmicos. Sabemos hoje, através da doutrina do biorritmo,
que tudo no universo obedece a ritmos. É necessário apresentarmos as explicações, as leis de gravitação universal, a circulação do sangue, os batimentos peristálticos. Toda a vida transcorre em ritmos equilibrados. Daí os biorritmos, os ritmos da vida. Então, através de movimentos rítmicos, nós iremos retirar essa energia que supomos negativa. Bom, como a gente já viu, esse material também está disponível lá, mas a gente quis destacar aqui esse aspecto quando ele fala assim, olha, pelo coronariano, né, quando ele vai colocar as mãos ali, principalmente quando, se você tem dúvida, né, o que é, onde está, etc., além do que foi já falado aqui da parte, né, que a Fernanda falou assim, a gente não sei onde vou botar a mão, assim, mas a gente sabe onde vai botar o coração, exatamente se abre ali e se coloca lá, mas ele dá essa dica, olha, a dúvida, coloca-se ali. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência. Intuitivamente, naturalmente, às vezes a gente leva as mãos ao coronariano, né? E aí depois, né, você vai chegando a outras partes do corpo da pessoa que está sendo assistida, não porque você sabe, mas porque a espiritualidade pode estar te intuindo. Então, gente, vou abrir aqui agora essa parte do chakra. Primeiro, são 4 minutinhos mesmo. Esse vídeo tem 40 e poucos minutos. Depois, se quiserem, eu coloco para vocês um link, né? Pega no YouTube lá. Mas a gente vai ver os 4 minutinhos, visualizar, e depois a gente vai fazer o nosso exercício mesmo desse vídeo que a gente vai estar mostrando aqui do chakra. Então, deixa eu localizar novamente aqui. Ele tem um recurso de animação muito, muito rico, muito legal. Então, vamos colocar agora, vamos ver primeiro, depois a gente... vamos assistir primeiro. Ele está aqui, né? Ele vem falando chakra por chakra, e tem as palavras, que são os mantras, né? Ele vai começar a entrar no coronário, só um instantinho. Eu vou terminando um, vai entrando o outro agora. Mais alguns segundinhos, vai começar da onde nos interessa, tá? Está terminando aí o frontal. Vai começar agora, esse, ó. Sahasrar
सत्यम् ॐ सत्यम् Esse é o mantra. Vão decorando, olha. ॐ सत्यम् ॐ सत्यम् ॐ सत्यम् ॐ सत्यम् ॐ सत्यम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम्. Então, a proposta é o seguinte: vocês viram um dos chakras, né? Cada chakra vai ter um mantra específico, conforme a gente mostrou lá a denominação de cada chakra. Aqui nós estamos, ele começa do inferior para o superior. E aí nós vamos fazer esse exercício. A proposta é essa, que a gente possa fazer esse exercício agora. Então, qual é a ideia? Assim que eu liberar, vou primeiro pedir que cada um fique numa posição mais confortável, que inspire mais profundamente, inspire pelas narinas, solte o ar pela boca. Se quiserem, pode deixar a tela ligada, aberta, que vai fazer uma ilustração legal. Então, feche os olhos, inspire mais profundamente, solte o ar. E quando ele citar o mantra, nós vamos repetir o mantra, inspirando, soltando o ar e falando o mantra. Então, essa é só uma demonstração das vários tipos de recursos, como a própria Fátima falou, que vão ajudar no alinhamento de nós mesmos, que vai ajudar no processo também de meditação. Você encontra um lugar que seja um momento seu, visualize, escuta, repete. Ok? Todos estão escutando? Todos ainda estão aí? Ninguém ainda foi embora? São os espíritos que estão aí. A Fátima está aí. A única que está na tela aqui é a Fátima. Não sei se é porque é da limitação, mas vamos lá. Vou, então, disparar, ok? Dá um sinalzinho aí de ok para estar todo mundo ligado, se ninguém caiu aí. Então, vamos lá. Deixa eu colocar na posição certinha, que são 33 e 43. Vai começar. E aí nós vamos mantra. Encontre a posição que seja confortável para você. Nós estamos falando, né, do coronário. Então, vamos visualizar o coronário, aquela figura bonita que passou. Não precisa estar agora olhando, mas simplesmente se auto-visualizando. Agora, a gente começando.
सहस्रार ओम सत्यम ओम सत्यम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम Pode abrir os olhos suavemente e visualizando essas imagens finais. Então é isso. Aí eu queria que você pudesse abrir a câmera para a gente ter as impressões finais. Deixa eu parar aqui a apresentação. Fernando levantou a mão. Aline, pode abrir a câmera? Fala, Fernando. Tem que ligar o microfone. Tá. Essa imagem me remeteu, assim, alguma coisa grandiosa, muito grandiosa, uma energia muito poderosa. A energia que desce do céu à terra, que liga o céu à terra e a terra ao céu, porque, na verdade, é um ir e voltar, permanente. E para que isso aconteça, assim, levemente, plenamente, os chakras precisam estar em equilíbrio, harmonizados, para que essa energia possa fluir
livremente. Então, é uma imagem belíssima, que traz, assim, uma paz interior muito grande e uma responsabilidade da gente procurar estar em harmonia, estar em equilíbrio permanente, o que é difícil nesse planeta que a gente ainda vive, mas é uma busca, né? É um esforço permanente para a gente buscar esse equilíbrio, para que a gente se ligue ao céu e à terra permanentemente. Foi isso. Achei lindo, belíssimo esse vídeo. Muito bem. A Aline está zen ainda. Conseguiram fazer assim, fechar os olhos e tentar repetir o mantra? Como é que foi? Sim, sim. Repeti o mantra, fechei os olhos, me acalmou bastante. É muito bom, né? Um estudo assim que a ciência comprova também, 5.000 anos, um estudo que vem de muito tempo, que tem muita eficácia, né? E um conhecimento que a gente tem que sim buscar cada vez mais. Acredito que a gente precisa caminhar também junto com agregando nesses outros conhecimentos, porque tem um benefício. E eu percebi agora, né, um benefício, vou começar a meditar a partir de amanhã. Tá certo. Ok. E Johnny, quer falar? Eu, eu sou um pouquinho agitada. Minha mãe, Então, minha mãe é muito agitada. sou muito Ela tá hiperativa, o chakra então, dela. assim, para mim ficar parada, assim, meditar, acalmar, olha, assim, ainda tem braia aqui também, então assim, eu confesso a vocês que eu não consegui ficar totalmente Precisa de mais treino, relaxada. precisa de mais treino. Eu preciso. E aí, olha só, Respira, menina, respira e acalma esse coração e essa mente. como a gente sabe, a questão da meditação também ela é diversa em vários conceitos. Então, quando você está lá cuidando da sua horta, está ali, você está meditando, você está cuidando, você está ali com a mente presente ali. Nós tivemos recentemente, temos um senhor que a gente acompanha lá no Cristo Consolador, teve um problema de excesso de bebida, mas é uma pessoa assim, tem conhecimento espírita, família também e tal, com a situação social equilibrada e tal. E aí foi falado essa questão não, você faça meditação. Eu falei, não, isso para mim não rola, isso não rola para mim, esse negócio de meditação dessa maneira, eu vou dormir. Então é de cada um, mas vai encontrar um meio ali. Então, o cultivo, o contato, eu acho que a Fátima pode também nos ajudar muito nessa experiência que tem enquanto arte terapeuta, sabe? Como isso é terapêutico, estar ali envolvido, fazendo, manuseando, o trabalho também que a Valéria faz, né, com a questão do trabalho que ela desenvolve, né? Então, assim, do artesanato, fazer, são várias questões que ali está o centramento também. Quando você começa a trabalhar o seu foco, seja você fazendo patchwork, ou você fazendo qualquer trabalho que você tenha que prestar atenção, que você tenha que ficar focando naquilo, você vai relaxando. O mosaico, o patchwork, o desenho, a pintura, você está lá envolvida naquela situação, o plantar, como falou o Bia, você está meditando. Porque às vezes as pessoas elas ficam meio assim, coisa com a meditação, porque acham que vai ficar assim, parada, dura, estática, e não necessariamente, Verdade. né? Precisa. Eu quase dormi aqui. É isso aí. Shirley. Rapidinho. Eu também, eu sou muito agitada. Só que de uns tempos para cá, a costura tem me ajudado muito. É o que a Fátima falou, o foco. Então, você centraliza o teu pensamento ali no que você está fazendo. É na costura, na pintura, qualquer coisa que você venha fazer, você vai focar. É igual o estudo, qualquer coisa, a comida. Se você não focar na comida, vai queimar arroz, feijão, vai queimar carne, vai queimar tudo. E os mantras me ajudaram muito, sabe? Eu gosto muito do mantra. Quando eu estou na cozinha, eu ligo a televisão
e boto lá, mantras de alinhamento, mantra de harmonização. Eu adoro, eu arrumo casa escutando mantra, e isso te ajuda, te dá uma calmaria, sabe, interna, que quando você vê, você já fez, você passa o dia bem, você passa o dia... Quando você vai deitar, você está leve, sabe? Eu gosto muito de escutar mantras. Tem Muito bem. exercícios de yoga também que ajudam a alinhar. Então, o yoga ajuda muito na harmonização dos chakras, né? Do alinhamento, do equilíbrio, é o yoga. Eu não faço, né? Gostaria muito de fazer, mas ajuda muito. Então, gente, estamos chegando aqui ao final. Alguém quer dar mais alguma contribuição para a gente estar fechando? Já vai dar 10 horas, né? Então, como a gente disse, nós queremos lembrar hoje, deixa eu botar já a musiquinha um pouquinho baixinho, agradecendo a todos, a boa vontade de todos. Que essa interação é que favorece, que dá o dinamismo, né, que a gente precisa. Queremos, então, agradecer a todos por esse nosso encontro, especialmente pela nossa irmã Vilva, que hoje faz 3 anos, né, que retornou à espiritualidade. Eu vou pedir só para desligar o microfone, que está dando liberação. A nossa gratidão para a nossa irmã Nilva. Inclusive, nós temos no nosso canal, né? Nós temos no canal que nós fizemos um momento de reconhecimento, de expressão de gratidão, acho que foi no ano passado, o outro está lá gravado também, que vale a pena compartilhar. Né? Então, agradecemos a Deus, aos bons amigos espirituais, rogamos por ela, seus caminhos na espiritualidade, que nós sabemos que ela continua a nos ajudar, a nos envolver, e para a família, Senhor, que a saudade que ainda repercute naqueles que tiveram a vivência mais direta, que ainda sente a falta, Senhor, aquela falta humana da mãe, da avó, da companheira amiga, que está sempre, esteve sempre, continua a estar a envolver a todos. Que a paz, então, esteja com todos nós e muito, Senhor, agradecer por ela ter iniciado esse trabalho, continuar o trabalho, não termine e continue. Que a paz, então, esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Tuas mãos estendidas são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe, aliviar o sofrimento
tem vida são brilhos de luz, amor de Jesus no coração, bênção do passe, aliviar o sofrimento e consolar, doação, caridade, com entrega total, é o bem que ameniza e dissolve o mal. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite. Ótimo A gente terá estudo. o último. Muito Um obrigada. beijão. Um abraço, Beijo. com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, fica com Deus. Valeu, valeu.